Olá pessoal, então essa é a primeira aula. A gente vai começar a falar de diferença entre pneumática e hidráulica, certo? Conforme vocês estão analisando aqui, ó, uma busca rápida pelo Google, pneumática, ramo da física que estuda as propriedades dos gases, do espaço, do ar e aerometria, tá? Ou seja, pneumática está relacionado à hidráulica, como vocês devem já ter analisado, está ligado ao estudo de fluidos compressíveis em repouso ou em movimento. Quando a gente trabalha com hidráulica estática, quando o fluido está parado, certo? E quando está em movimento, é hidráulica dinâmica. Mas para a gente, por enquanto, não tem necessidade de a gente analisar esse âmbito, não. Certo? Dado isso, vamos voltar para a parte da pneumática. Tá. A outra busca rápida, se você colocar em pneumática, ele vai te dar algumas peças diversificadas de sistemas pneumáticos, ou seja, sistemas que acabam trabalhando com ar. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando com um sistema muito parecido com esse, certo? Que é um painel, que é um sistema pneumático, e aqui tem os seus atuadores, tem suas válvulas, tem seus pistões, e assim a gente vai trabalhando conforme o decorrer do curso, tá? Mas é só para enfatizar, é mais ou menos isso aqui que a gente vai trabalhar, certo? E, inclusive é esse kit da Festa, certo? Muito parecido. Se a gente for falar em hidráulica e ir para uma busca rápida, a gente vai lembrar de encanamento d'água, de esgoto e outras tantas mais, certo? Para nossos estudos, eu vou sempre estar utilizando apostilas diversificadas. Por quê? Porque cada apostila trabalha com um tipo de diferente de um contexto geral, certo? E essa daqui vai ser uma delas. É da Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia Mecatrônica dos Sistemas Mecânicos. Ah, mas o que tem a ver sistemas mecânicos com eletrônica? Então, a gente vai trabalhar com sistemas pneumáticos, ou seja, com sistemas que estão relacionados ao ar, certo? Só vamos começar dando uma introdução. O sistema de automação industrial é composto por três tipos de elementos: sensores, controles, comando e regulação, e atuadores, que é o modo de acionamento, certo? Essas são as três bases da automação, tanto industrial, residencial ou automação automotiva, certo? Cada um desses elementos podem ser implementados de três tipos diferentes: pneumático, que é com ar, hidráulico e elétrico. Entre o hidráulico e o pneumático existe uma grande diferença, certo? Apesar dos dois serem um pouquinho parecidos na hora do desenvolvimento do projeto, eles são muito diferentes nas aplicações, certo? Por quê? Primeiro, porque o ar ele é compressível, certo? Se você encher uma bexiga e apertar ela, o ar vai se moldar à bexiga. Já começa por aí. Se você pressionar a bexiga e ficar deformando ela, o ar vai ser flexível e ele vai ser compressível, ou seja, ele vai ser comprimido. Eu consigo colocar o ar dentro de um volume menor, porém com a mesma área, certo? Já a hidráulica não. Se você tentar pegar uma garrafa de óleo e apertar ela, o máximo que você vai conseguir é chegar num ponto onde a garrafa do óleo, a garrafa do óleo, ela vai deslocar a pressão que você está exercendo por todos os lados. O ar é a mesma coisa, todavia o ar é compressível. Então vai ter regiões dentro de uma bexiga que ele vai estar com alguns pontos de diferença, certo? Isso é chamado efeito Pascal, certo? Ou seja, eu coloco um determinado volume dentro de um recipiente
aperto ele por uma força em uma área menor, automaticamente ele desloca um peso maior. Isso é proporção, tá? Isso aí a gente pode até fazer alguma experiência, alguma coisa do gênero, mas isso não interfere em nada. Certo? O princípio de Pascal foi estabelecido no século XVII, certo? Pelo cientista francês Blaise Pascal. O princípio de Pascal é um conceito importante no estudo da hidroestática, ou seja, hidráulica parada, certo? Que é a parte da física que estuda as forças em líquidos que estão em repouso. Pascal descobriu que nos líquidos em equilíbrio, as variações de pressão são transmitidas integralmente por todo o volume deste líquido. Ou seja, se eu apertar a posição do A1, automaticamente o A2 vai levantar. Certo? Aí ele fala aí, utilizando o princípio de Pascal é possível construir dispositivos, como por exemplo um elevador hidráulico, mostrado no esquema abaixo. Que é esse exemplinho básico aí que eu queria passar para vocês, certo? A equação dele é a seguinte: força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2, certo? Esse ΔP aqui é a variação da pressão. Por quê? Pressão é igual a força vezes área. Mas isso não tem necessidade de vocês saberem. Vocês só precisam saber o conceito inicial. Uma pergunta. O princípio de Pascal serve para o pneumático? Ou seja, serve para o estudo do ar? Não. Pelo seguinte, o ar ele é compressível. Ou seja, você consegue pressionar o ar ou armazená-lo num ambiente pequeno, onde a sua pressão vai ser muito alta. Certo? O princípio de Pascal serve apenas para sistemas hidráulicos, certo? Ou seja, os sistemas de líquidos. No caso aqui que ele está comentando, que são sistemas hidroestáticos. Bom, voltando ao início da apostila. Na apostila, nas bases tecnológicas, nós observamos que nós iríamos trabalhar primeiro sensores, certo? E o que são esses sensores? São dispositivos que acabam enviando uma informação para o CLP. Como assim enviando uma informação para o CLP? São dispositivos que ele enviam um sinal. Por exemplo, o que acontece quando eu tenho aquele registro de mangueira e eu pressiono o registro e eu abro o registro da mangueira? Automaticamente o fluido que está dentro do cano hidráulico ele sai pela mangueira, certo? Isso é uma informação. Isso é um ponto que a gente vai trabalhar nos controladores, certo? Os controladores, eles são os nossos CLPs, ou seja, ele é o nosso cérebro do sistema. Ele vai receber a informação e vai fazer alguma coisa, certo? Ou seja, ele vai receber uma informação e vai fazer algo. Por exemplo, vamos pensar no caso do Arduino. Eu monto um programa que eu tenho que pressionar um botão e ele acende um LED, correto? No momento que eu apertar o botão, vamos pensar que ele está na porta 2 e o nosso LED, a nossa lâmpada, está ligado na saída 13, certo? Ou seja, no pino 13. Então, automaticamente, na hora que eu enviar uma informação para o 1, o LED 13 será aceso. Esse é o nosso controlador. É ele que vai fazer a nossa função, certo? E o que é nossos atuadores? Os nossos atuadores serão o que será acionado, ou seja, o acionamento. Por exemplo, no caso do botão e do LED. Quem será o nosso sistema de controle? Será o nosso LED, certo? Eu pressiono o botão, que é um sensor, e automaticamente o meu atuador, que seria o meu LED, vai mandar uma informação. Eu poderia usar o meu LED como sensor? Não.
Por quê? Para mim usar um LED como sensor, eu teria que usar um fototransistor. Por quê? A partir do momento que eu acendesse, que eu apertasse o botão, meu LED interno no fototransistor iria acender e ele iria deixar passar um sinal elétrico. Certo? Tranquilo? Bom, agora nós iremos falar sobre aqueles 3 passos básicos. Tá? Eles vão se dividir em algumas situações. Para mim montar um sistema pneumático ou eletropneumático ou qualquer outra coisa, eu preciso ter ciência de que existem subdivisões. Como assim subdivisões? São como se fossem gavetas. E a partir dessas gavetas, eu, como programador, tenho que solucionar o problema de cada uma delas. Certo? A primeira gaveta, que seria o primeiro elemento, seria o elemento de acionamento, ou seja, o elemento de saída. Lembra que eu estava falando do LED? Se eu não ligasse o LED, como que eu iria saber que meu botão foi pressionado no exemplo anterior? Não teria como. É a mesma coisa para o meu elemento de saída. Certo? Meu elemento de comando, que é quem vai me dar o sinal de comando. Certo? Seria quem? O meu botão. Meu botão vai me dizer se ele vai funcionar ou não. Meu elemento de processamento, ou seja, o meu controlador, que ele vai processar se o meu LED está aceso ou não. Meu elemento de entrada, que é configurar a porta 2, no caso, do meu Arduino, para entender que meu botão está ligado na entrada 2. E minha fonte de energia, que seria, no caso, 5 a 9 volts para o Arduino. Certo? Nesse caso aqui, ele é interessante pelo seguinte. Aqui ele já te dá algumas simbologias do que iremos trabalhar. Ou seja, a estrutura pneumática e fluxos de sinais. Certo? Meu elemento de comando, que seria o meu atuador. Certo? Meu sistema... Desculpa. Meu elemento de acionamento, que seria o meu atuador. Meu elemento de saída. Meu elemento de comando, que seria minha válvula. Isso daqui, gente, é uma válvula. Tá? A gente vai falar muito dela durante o curso. Elemento de processamento. Nesse caso aqui, essa simbologia ele representa uma porta E. Mas por enquanto não tem necessidade de vocês saberem. Certo? Meu elemento de entrada, meu botão de acionamento. Isso aqui também é uma válvula, mas ele tem diferença entre essa. E a gente vai ver isso mais pra frente. Certo? Minha fonte de energia, que seria esse triângulo aqui que a gente vai ver mais pra frente. Olha, isso aqui é um circuito, tá? E ele já está subdividido em pontos. Esquece por enquanto esse S1, S3, 1A1, esquece isso por enquanto. Só se liga nisso aqui. Meus atuadores, meus elementos de comando, certo? Meus processadores de sinais e os meus sinais de entrada, certo? E a fonte de alimentação. Então, se vocês observarem, são 5 etapas em um projeto que seria basicamente simples. Aí, no caso, ele coloca como sendo um diagrama de circuitos e componentes pneumáticos. Dando prosseguimento à nossa aula, esse circuito aqui, gente, ele é um controle de um cilindro de simplização. Ou seja, esse daqui é o nosso cilindro. Simplização por quê? Porque tem apenas uma via, certo? Do outro lado é um retorno por mola. Quando o pistão está recuado, ele está neste ponto. Quando o meu pistão está atuado, está neste ponto. Ou seja, minha haste ela sobressai. E é isso que vai me dar o movimento, por exemplo, de uma esteira ou de um servidor de material. Por exemplo, eu quero montar uma esteira
que ele separe objetos vermelhos, objetos pretos e objetos pratas ou metálicos. Eu tenho um sensor que ele vai me dizer qual que é a cor. A partir desse momento, eu tenho um controlador que ele vai mandar, que o sensor vai mandar informação para esse controlador e a partir daí ele vai mandar executar. O meu controlador é como se fosse uma válvula, tá bom? Isso aqui é uma válvula. Isso aqui é uma válvula pneumática. Depois a gente vai ver as válvulas eletropneumáticas. Então, nesse caso, eu tenho um atuador e uma válvula. E ele está ligado numa via, certo? Esse daqui é o nosso cilindro de ação simples, ou de simples ação, do jeito que vocês quiserem. E essa daqui é uma válvula, tá? De 2 estados. Quando vocês verem esse circuito, esse quadrado aqui, ó, esses aqui são os estados da válvula. Então aqui são 2 estados, tá? O primeiro estado é esse e o segundo estado em atuação é esse. E a partir daí eu consigo fazer algumas situações. Essa daqui é nosso retorno por mola. Então tá, só para a gente trabalhar um pouquinho com a válvula. Esta válvula é uma válvula de dois estados, de 3 vias, porque tem uma aqui, outra em cima e outra embaixo. Então são 3 vias e 2 posições, tá? Com retorno por mola. Acionamento mecânico, porque eu tenho que apertar o botão, tá vendo essa setinha aqui? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Então, aqui meu atuador de ação simples, ele está conectado à válvula que está ligado diretamente, pensa assim, na atmosfera. Tá? Está ligado diretamente ao ar. Do outro lado está ligado ao compressor. Então tem uma maior pressão, certo? E a válvula ainda é de 2 estados, tá? E ele tem um retorno por mola. Então vamos ver ele funcionando. Aperto o botão, ele muda de estado. Mudando de estado, ele vai completar a câmera, tá? E ele vai acabar expandindo. Certo? Desta forma, ele está atuado. Eu solto o botão, ele volta para o estado anterior, porque a mola faz isso. Certo? A pressão do lado esquerdo diminui e a mola empurra o ar para fora. Tá? Só mais uma vez para vocês observarem. Certo? Vou voltar um pouquinho só para explicar outra coisa. Eu retornei no slide anterior para poder explicar outra situação. Seguinte, dentro do nosso cilindro, a gente tem algumas situações que nós temos que trabalhar. Tá? A primeira é chamar esse espaço aqui, ó, de câmara, ou câmera, conforme vocês quiserem, certo? Por quê? Essa câmera é onde o ar vai ser deslocado, tá? Essa câmera vai depender da posição que vai estar o meu atuador, certo? Então, neste caso aqui, ó, é uma câmera que tem um volume pequeno, certo? Ou uma área, se vocês estiverem trabalhando em 2D, pequeno, certo? Já nesse caso, uma câmera maior,
certo? E o que vai fazer a câmera aumentar ou não aumentar? Não vai ser o ar, ou seja, vai ser a pressão exercida com o ar que vai fazer ele se deslocar. Tá? Então, ó, esta face aqui, ó, tá? Vamos chamar ela de êmbolo. Esta daqui de haste, que é o comprimento que ele tem, certo? É a área útil de trabalho que ele consegue exercer, caso ele viria até aqui. Essa parte branca aqui, que nesse caso, nesse compartimento, essa câmera, está uma mola, ela vai ser a nossa coroa. Então vamos entender o seguinte, que não é nada difícil, não tem nada de dificuldade não. A nossa coroa, certo? Será a nossa área, vamos pensar assim, a área da coroa, é igual à área do êmbolo menos a área da haste, certo? Então, esse daqui é nosso postulado. A área do êmbolo, a área da coroa, a área da haste, certo? Conforme o ar vai entrando, vocês concordam comigo que o volume útil interno ele vai se expandindo, certo? Fazendo com que a minha haste seja deslocada. Então, este volume aqui, ó, com esta área aqui que a gente está trabalhando no 3D, esta área aqui, ela se expande automaticamente quando eu dou prosseguimento no meu dispositivo, ela diminui. Tá? Então, essa face aqui, nosso êmbolo, essa daqui é a nossa haste, que essa aqui é a área dela, e a parte branca seria a nossa coroa. Certo? Então é isso. Vamos dar prosseguimento. Então, este cilindro que vocês estão vendo agora é o nosso cilindro de duplação. Este circuito aqui é o controle de um cilindro de ação dupla. Ou seja, tem duas vias agora. Certo? E essas duas vias, sempre uma vai ter que ser inverso da outra para o meu dispositivo poder funcionar. Correto? Então, neste caso, eu tenho uma válvula de 4 vias, certo? 1, 2, 3, 4. Tá. Duas posições com retorno por mola, acionamento mecânico. É assim que é dado o nome de uma válvula. Tá. Para você não ter que chegar no fornecedor e falar para ele, me dê uma válvula de 4 vias, 2 posições com retorno por mola, acionamento mecânico. Existem vários fabricantes que colocam código, mas aí complica mais. Só de você visualizar esse desenho na válvula, você já consegue saber qual é o nome da válvula. Tá. Então vamos ver o modo de funcionamento dela. Primeiro estado. A entrada do compressor está ligada no primeiro estado, que é o estado inicial desta válvula. Tá?
e ele vai para o lado direito, fazendo com que o êmbolo caminhe para o lado direito. Ou seja, neste caso aqui, ele está recuado, tá? Então ele está desacionado ou desativado. No momento que eu aperto o botão, minha válvula muda de estado, fazendo com que a pressão maior vá para a entrada, vamos colocar aqui como sendo A e B, tá? A maior pressão vai para a área, vai para a entrada A, e a menor pressão vai para a entrada B, vai para a saída B no caso, tá? Lembrando que essas mangueirinhas aqui, porque isso aqui são mangueiras, vocês vão ver isso na prática posteriormente, elas são de duplo sentido, ou seja, ora ele sobe, neste caso, ora ele desce. Diminui a pressão interna, a pressão se iguala, a partir do momento que a pressão fica maior em um dos pontos, o êmbolo avança, fazendo com que o ar seja expelido para fora. A partir do momento que eu solto o botão, a mola recua a válvula para o estado inicial, fazendo com que as pressões se alterem. A maior pressão agora vai para o lado direito e a menor pressão vai para o lado esquerdo, fazendo com que ele avance. Certo? Aqui é o estado anterior. Vou colocar para rodar tudinho. Pronto. Este é o nosso cilindro de dupla ação. Certo? Difícil? Qualquer dúvida, converse comigo na sala de aula. Um abraço a todos. Esse é o final da primeira aula.